É cada vez maior o número de brasileiros que recebem aquelas ligações indesejadas, mas quem se sentir incomodado ou até mesmo prejudicado pode acionar a justiça. Veja na reportagem da Rafaela Lourenço. Sabe aquelas ligações persistentes oferecendo serviço ou fazendo cobranças? Os brasileiros receberam mais de 1 bilhão dessas chamadas indesejadas apenas entre 2022 e 2024. Eu recebo constantemente, praticamente todos os dias. É muito chato porque às vezes quando você está trabalhando, às vezes é até chato estar horário de serviço. E são ligações às vezes que hoje, como nós vivemos num mundo de tanto golpe, a gente tem até medo, né? E às vezes se passa por banco, por instituições. E é chatíssimo. Isso daí incomoda muito, às vezes a gente está trabalhando, cuidando das coisas, o telefone toca, você vai atender para saber o que é, vai ver lá essas ligações que a gente não deseja receber. Diariamente eu recebo essas ligações e assim, você não atende, eles retornam novamente e não só as ligações como também os torpedos, as mensagens. O relatório da Anatel também aponta que nos 2 anos, cerca de 185 bilhões de ligações desse tipo foram bloqueadas e que regras foram intensificadas para inibir essas ações e garantir mais transparência e segurança no uso dos serviços de telefonia. Se a gente pegar esse número e dividir pela população brasileira, cada brasileiro ou brasileira deixou de receber em seu celular, nos últimos 2 anos e meio, 910 ligações. Em 2019, nós determinamos empresas de telecomunicações que criassem o site Não Me Perturbe. Lá, o consumidor pode escolher não receber mais chamadas de empresas de telecomunicações para ofertar produtos ou serviços. Depois, nesse mesmo site, o setor financeiro entrou. Então, o consumidor também pode escolher não receber chamadas do setor financeiro. Além disso, a Anatel determinou a criação do site Qual Empresa Me Ligou. Então, o consumidor que tem recebido ligações de um determinado número pode ir lá nesse site Qual Empresa Me Ligou, digitar um número, e se for um número de uma pessoa jurídica, aparecerá o nome da empresa. E aí o consumidor pode adotar as medidas que entender cabíveis e necessários. Cristiana também destacou que todas as empresas que ofertem produtos ou serviços, seja de setores como varejo ou bancário, devem utilizar o número 0303 nas ligações. Próxima medida da Anatel, a Anatel, nesse primeiro semestre, deve lançar um sistema que se chama Origem Verificada. O que significa isso? Quando seu celular tocar, vai aparecer uma certificação de que aquela chamada é realmente uma chamada daquela empresa. E aí, como você vai saber a empresa? Vai ter a logo da empresa, o nome dela e o assunto para qual ela está te ligando. Essas empresas, né, elas, se forem notificadas, enfim, com essa questão mais abusiva, né, das ligações, o que tem também de punição, né, de multas, isso já para o outro lado, né? Hoje já foram bloqueadas mais de 1.050 empresas ou números que ligaram além do permitido diariamente. E essas empresas foram bloqueadas por 15 dias de originar chamadas. Já tivemos multas de 32 milhões de reais aplicadas a diversas empresas. É importante dizer que cada processo sancionatório aberto contra uma empresa pode levar a uma multa de até 50 milhões de reais. A advogada Lívia Pena ressaltou que essas ligações não podem ser excessivas, de modo que perturbem o cotidiano do consumidor, e citou meios extrajudiciais que o governo disponibiliza para proteção, como no site da Anatel e do Procon. Existe também o campo para denúncia dessas pessoas, inclusive tem um site chamado consumidor.gov.br, que você pode denunciar essa empresa, identificando a empresa que está fazendo essas ligações. Além disso, é muito importante o consumidor ele registrar o dia, a hora e a empresa em si que está fazendo essas ligações, para reunir a prova dessa perturbação, para quando
ele for fazer essa denúncia, ele poder, de fato, identificar quem que está violando aí, né, a intimidade, os direitos desse consumidor. Porém, se ainda assim essas ligações forem excessivas, perdurarem por, né, meses aí, o consumidor ele pode recorrer ao Poder Judiciário, pedir a obrigação dessa empresa de interromper essas ligações sob pena de multa e ainda ser indenizado por dano moral. O consumidor que se sentir lesado pode buscar orientações com um advogado ou pedir indenização por danos morais sozinho. Ele próprio pode ir até o fórum e entrar com o pedido de interrupção dessas ligações e a indenização por danos morais através do juizado especial, que antes era conhecido como pequenas causas.